Fala pessoal, eu sou Luiz Olivieri, vídeo novo no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, muito interessante, ligado à mercantilização da saúde do trabalhador e toda essa coqueluche relacionada à liberdade econômica em detrimento da saúde das pessoas. Vamos lá, você está preparado? Esse assunto te interessa? Se sim, se inscreva no nosso canal, coloque esse vídeo nos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e vamos para cima porque o direito é para todos, tá? O que eu vou falar hoje, minha gente? Você tem percebido que todo o cenário econômico do país, o cenário social, está voltado de alguma forma a essa necessidade que se tem de dizer que a iniciativa privada deve mandar em tudo, deve dominar tudo, a liberdade econômica está acima de Deus, acima de tudo. Isso tem o seu fundo de verdade? Não sei se tem o seu fundo de verdade, se tem sua razão de ser. Todos têm seus interesses. Mas uma coisa que, como profissional do direito, eu constato é que é um cenário que, pelo menos para a próxima década, dificilmente vai voltar atrás. Então, ora, meu colega advogado, meu colega segurado, meu colega trabalhador, o que nós podemos fazer para minimizar, não diria, mas para tentar usar essa diversidade a nosso favor? É ter maturidade intelectual e perceber quais são os pontos que estão colocados em xeque e como nós podemos fazer para tutelar melhor o interesse dos nossos clientes quando isso chega às nossas mãos. As reformas trabalhistas e da Previdência Social estão aí para confirmar tudo isso que eu estou dizendo, né? A quantidade de direitos sociais que foram retirados dos trabalhadores, dos contribuintes, dos segurados, são muito grandes, tá? E como os trabalhadores estão reagindo com relação a isso? Da pior maneira possível, né? Porque se tem de um lado a retirada dos direitos sociais, o aumento do período em que essas pessoas vão ter que trabalhar, isso evidentemente vai gerar um maior número de doenças ocupacionais, doenças não ocupacionais, a maior procura à saúde pública, né? Porque se a pessoa adoece, se ela não tem um amparo de um plano de saúde pago, a saúde vai pagar mais, o INSS vai ter maior o número de benefícios previdenciários de auxílio-doença pagos, por exemplo, e assim sucessivamente. E naqueles casos em que ainda a legislação prevê algum tipo de garantia de emprego. O que é garantia de emprego, meu colega? Você lembra disso? Garantia de emprego não se confunde com estabilidade, que é aquela estabilidade do decenal, por exemplo, que impede que a pessoa seja demitida por qualquer motivo que não seja grave. Os servidores públicos, né, pressupõem a existência de um processo administrativo ou judicial, e assim acontecia também com o estável decenal. Cumpridos 10 anos de contrato de trabalho, tinha garantia de emprego, ou melhor, estabilidade até a aposentadoria. A garantia de emprego é diferente, a garantia de emprego ela está prevista dentro da lei, como no artigo 118, por exemplo, que dá a estabilidade do trabalhador acidentado por 12 meses a partir da data da alta, a estabilidade da gestante, do cipeiro, do membro da comissão de fábrica, né? E assim sucessivamente. A diferença maior entre a estabilidade e a garantia de emprego são duas. A primeira, que ambas têm prazo determinado. E a segunda, que ela não é absoluta. Né? Como tudo na vida e como tudo no direito, não existem direitos absolutos, tá? Essas garantias de emprego, elas não são absolutas e a pessoa pode perdê-la em 5 hipóteses. Preste bem atenção, meu colega advogado, para não cair numa cilada quando se deparar com um cliente que te apresenta uma situação dessa. O trabalhador ele pode perder a garantia de emprego nos casos de pedido de demissão, justa causa, se recusar a trabalhar em um posto de acordo com a sua condição pessoal de saúde ou com o estado gravídico. Sempre lembrando, um parênteses dessas grávidas, que foi até na reforma trabalhista dito que ela poderia trabalhar em ambiente insalubre. Aposentadoria e adesão a plano de demissão voluntária perde o emprego, tá? Um ponto muito específico que muitas pessoas vêm me mandando mensagem aqui no direct ou então no privado E nos casos em que a estabilidade, ou melhor dizendo, a garantia de emprego é prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho? Olha, tem vários exemplos aqui pela nossa região e pelo nosso país. Os metalúrgicos, os bancários, alguns lugares de trabalhadores na área de saúde e assim sucessivamente. Nesses casos, a garantia de emprego é conquistada através de uma série de requisitos, entre eles o reconhecimento de uma doença ocupacional pelo INSS, ou seja, a pessoa tem que
receber um benefício previdenciário. Qual é ele, Luiz? Vou te dizer já já. Tem que ter atestado da sua incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade remunerada. Eles têm que estar aptos a exercer outra atividade na empresa compatível com a sua situação pessoal de saúde, e está sujeito às normas também do 482 da CLT, que é a justa causa. Então, a pessoa que recebe o benefício que eu vou falar agora, o auxílio acidente, que é um benefício que pressupõe a existência de doença, do nexo de causalidade e a redução da capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, tem em tese para esses tipos de garantia de emprego previstos em acordos ou convenções coletivas de trabalho, estabilidade enquanto essa doença perdurar ou até aposentadoria, a depender da categoria, entendeu, meu colega? Então, se você pegar isso aí no seu escritório, é muito importante que você entre lá no site do Ministério do Trabalho, né, do distinto Ministério do Trabalho, no mediador, e veja lá pelo CNPJ da empresa se aquela empresa para a qual você está, o seu cliente trabalhou ou trabalha, tem algum acordo coletivo prevendo essas cláusulas, tá? Lá você acha todos os acordos coletivos em vigor ou não, aliás. Fica mais outra dica aí para você, meu colega advogado. Então, para esses casos que essas pessoas têm a garantia de emprego, que não é absoluta, não pode haver a demissão até que a aposentadoria ganhe lugar. Ué, Luiz, mas o que isso tem a ver com a extinção dos direitos sociais? Tudo! Porque, ora, qual que é o movimento que se faz grande hoje para essas categorias mais organizadas que têm essas cláusulas de garantia de emprego, essas medidas, essas ações afirmativas? É a supressão dessa cláusula. Por quê? Porque se essa pessoa ficou doente e vai ter que trabalhar em tese até os 65 anos de idade, ou então se sujeitar a uma das 5 regras de transição, esse empregador foi buscar lá e voltou tosado, porque ele vai ter que ficar com o cara até 65 anos de idade. Então, é muito difícil hoje. Essa gana que se tem para retirar os direitos sociais, muitas vezes podem se voltar contra aquelas pessoas que estão buscando a sua retirada. Essa cláusula, digo mais ainda, ela não deveria nem ser usada. Que essas cláusulas elas vêm dos anos 90, né? Na época em que o sindicalismo era pujante, não que não seja hoje, mas já foi muito melhor, né? A lei nova, de alguma maneira, retirou a maioria das possibilidades de atuação sindical. Essas cláusulas vieram naquelas batalhas onde as condições de trabalho eram muito piores do que as que nós temos hoje. E elas não deveriam nem ser usadas, eu digo. Por quê? Porque o correto é não machucar o trabalhador. Então, a partir do momento que o empresário tem um processo produtivo hostil, deletério ao organismo do trabalhador, ele vai incorrer aí na possibilidade de ter que permanecer com esse trabalhador até a aposentadoria. Mas, Luiz, eu tenho um cliente que veio aqui, ele já recebeu o auxílio acidente, mas agora, nesse ano, foi retirada a cláusula do acordo coletivo. Não tem problema, meu amigo. Porque se o seu cliente preencheu todos os requisitos do acordo coletivo enquanto ele estava em vigor, ele tem direito adquirido. Essa cláusula gruda no contrato dele e vai para a vida. Aí, eventuais trabalhadores que ficarem nessa condição de doença ocupacional e sim amoldarem esses requisitos da cláusula do acordo coletivo após a supressão dessa cláusula, regra geral do artigo 118 da Lei 8.213, estabilidade de 12 meses a partir da cessação do auxílio-doença, estabilidade essa que pode ser reconhecida no bojo do próprio processo trabalhista, que eventualmente seu cliente ajuizará contra o seu empregador ou contra o seu ex-empregador. Então, é muito importante que também se tenha em mente que os impactos dessa liberdade econômica e da restrição dos direitos sociais, do aumento do volume de doenças por conta do período maior em que essas pessoas vão ter que trabalhar, que o seu cliente, que o trabalhador e que o segurado que está me assistindo vai ter que trabalhar, vai gerar outros impactos. Porque, como eu disse, a saúde vai ser sobrecarregada, o valor dos planos de saúde vão aumentar muito mais, ainda mais naqueles casos em que tem coparticipação. Pense que o valor da cota do empregador e da cota do empregado vão aumentar ainda mais na medida em que se usa mais o plano para atender uma doença ocupacional. E será que aquele artigo 31 da Lei 9656, que fala que o trabalhador que contribuiu com o plano de saúde em grupo por mais de 10 anos, quando aposentado, tem direito a permanecer no plano desde que assuma o valor integral, ou seja, parte do empregado e do empregador, tem razão de ser ainda com essas reformas? Será mesmo que, já que a finalidade da norma é proteger o trabalhador aposentado,
Será que mesmo que ele vai ter que continuar assumindo a cota do empregador daqui a uns anos, vamos supor, acho que vai ficar inviável. Porque, evidentemente, esse trabalhador vai estar machucado. Vai ter doenças psiquiátricas, se ele for bancário, síndrome de burnout, assim sucessivamente, e trabalhar ou se ativar em tarefas manuais, de movimento repetitivo, com carga de peso, ele vai ter doença ocupacional. Será que faz sentido ainda a vigência desse artigo? Será que o número de processos em que se busca a indenização da responsabilidade civil dessas pessoas que têm garantia de emprego não vão aumentar? Será que a conta disso tudo ainda não vai cair nas costas do empregador? Porque o valor de uma indenização por responsabilidade civil é muito maior, talvez, que o implemento de melhores condições de trabalho. Então, a Justiça já tem percebido isso, que o termômetro dos processos em que se busca indenizações por doença ocupacional já vem aumentando. Espero realmente que eu esteja errado, que todo esse cenário se reverta e que os empresários, que as grandes, médias e pequenas empresas se atentem mais a esse fato de que é muito importante se reavaliar as condições de trabalho para se atingir o objetivo da norma, o objetivo da Constituição, que é não machucar o trabalhador. Então fica aí o recado para o meu colega advogado, procure reavivar essas questões da diferenciação entre estabilidade e garantia de emprego. Aprendam a usar a ferramenta do escavador. A ferramenta do escavador fica para um outro vídeo, que é a lista negra feita pela própria Justiça do Google. Aprendam a usar a ferramenta do mediador do site do Ministério do Trabalho, que foi extinto. E que o trabalhador esteja muito atento às hipóteses em que a garantia de emprego não subsistem. Tá? Vou repetir. Pedido de demissão, justa causa, se recusar a trabalhar em posto compatível, aposentadoria e adesão ao plano de demissão voluntária. Ok? Então, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, coloque esse vídeo nos seus favoritos, se você não conseguir assistir agora, para você assistir depois. Tá? Transmita-o para as suas redes de contato, seus amigos, e lembre-se sempre de procurar um advogado da sua confiança, porque sem advogado não se faz justiça e o direito é para todos. Sigam-me os bons.